galerinha do segundo ano, ensino médio, beleza? Vamos continuar nossos estudos? Vamos continuar queimando os nossos neurônios? Aqui seu amigo, o professor Leonardo Greco. Vamos continuar? Vamos lá? Na aula de hoje, a gente vai analisar as migrações no Brasil. Bom, a gente já sabe como é que se dão os processos de migração, né, as motivações, etc. A gente vai ver essa realidade dentro do Brasil. Beleza, pessoal? Bom, inicialmente, a gente vai considerar o seguinte. O ato de migrar corresponde à troca de país, estado, região ou mesmo de domicílio. Como assim, professor? Endoidou? Sim. Quando a gente pensa em migração, a gente pensa logo num movimento de saída ou entrada de um país ou em um país, né? Só que a gente tem que pensar que o movimento de migração, ele pode se dar até mesmo dentro de uma mesma cidade, né? É o caso das pessoas que vivem num determinado bairro de uma cidade, por alguma razão, aquele bairro é violento demais, ou não tem muitas escolas, ou a infraestrutura dele é ruim, não tem oportunidade de emprego, e a pessoa, ao invés de se sujeitar a viver nesse bairro e todo dia ter que sair para trabalhar num bairro mais distante, a pessoa opta por mudar de bairro, né? É em pequeno porte, é num universo pequeno, né? Assim, territorialmente falando, é num universo pequeno. Só que a gente já pode considerar isso um tipo de migração, tá? Entre cidades, por exemplo, não é? A gente tem a questão daquela pessoa que mora, vamos pensar em Minas, Grande BH, aquela pessoa que mora em Sabará, por exemplo, e trabalha todos os dias no centro de BH. Então, pela manhã, essa pessoa sai de Sabará e vai todo dia trabalhar em BH e à tardinha, final do expediente, volta para BH, beleza? Bom, a gente tem que pensar o seguinte, o processo de migração no Brasil sempre foi movido principalmente pelas questões econômicas. E aí a gente vai analisar o seguinte, nos séculos 17 e 18, havia o ciclo do ouro, certo? O que acontece? O ciclo do ouro, na história brasileira, ele significou uma grande oportunidade de enriquecimento, não só para Portugal, que era a nossa metrópole no período colonial, né? Como também para as pessoas que viviam na colônia e até mesmo para pessoas que moravam em outros países, por exemplo, pessoas que viviam em Portugal mesmo, né? É um grande achado, né? Vamos combinar que em qualquer época, você descobrir um território onde há uma grande reserva de ouro para ser explorada, é um grande achado e normalmente as pessoas tendem a tentar a sorte, né? Nesse período aqui, principalmente o nordeste da colônia, vivia um período de extrema carência, porque eles já tinham deixado de viver os tempos bons do ciclo do açúcar, né? O ciclo do açúcar já tinha dançado. E aí, as pessoas que ali viviam tinham dançado junto, né? A questão econômica se comprometeu bastante. Quando os bandeirantes descobrem na região sudeste, na nossa região atualmente sudeste, né? Uma grande reserva de ouro, começa a atrair aventureiros de toda a ordem, né? Principalmente da região nordeste, tá? Depois, com o passar do tempo, mais especificamente do século XIX, né? Segunda metade do século XIX e início do século XX, o ciclo do café, né? Também outra motivação econômica, né? Aí também o ciclo do ouro também se finda e o café passa a figurar como o principal produto econômico brasileiro, né? Também passa a atrair pessoas para trabalhar nessa área, né? E aí a gente vai pensar em não só pessoas que viviam no Brasil, mas também pessoas que viviam, por exemplo, na Europa. No início do século XX foi grande, por exemplo, final do século XIX e início do XX, foi grande o número, por exemplo, de imigrantes italianos no nosso país. Por quê? Em 1888, o Brasil havia promovido a abolição da escravidão, tá? Então, aqueles escravizados que eram utilizados como mão de obra gratuita naquele período, né, ou a um custo baixíssimo, né, deixaram de estar disponíveis nessa mesma condição. Só que os produtores, né, principalmente os agropecuaristas brasileiros, e aí entra o destaque também para o ciclo, para a agricultura do café, precisavam de mão de obra e precisavam cada vez mais de mão de obra, ou essa produção iria se estagnar, né? Então,
para substituir essa mão de obra que antes era oriunda dos escravizados, né, os agropecuaristas brasileiros tinham que buscar mão de obra remunerada. Iriam ter um custo maior? Iriam ter um lucro relativamente menor? Sim, mas era melhor do que interromper a produtividade ou ter a sua produtividade extremamente comprometida, extremamente reduzida, não é? E aí, nesse aspecto, começou-se a incentivar a vinda de imigrantes para o Brasil, né? E aí o número de imigrantes italianos foi bastante expressivo, mas isso eu vou deixar para uma próxima oportunidade para a gente poder detalhar com mais calma, tá? Numa aula só para isso, vai ser de brinde, tá bom? Bom, pensando nisso, pessoal, vamos abrir agora o nosso mapinha brasileiro aqui e vamos analisar com calma, com detalhamento, ponto a ponto, algumas regiões onde isso se verificou com mais destaque ao longo do século XX e também agora no século XXI, tá? Pensemos o seguinte, pessoal, a região Nordeste, ela historicamente, ela se caracterizou, ela figura como a região mais carente economicamente falando no Brasil, ok? Então, é quase que natural, né, que por uma necessidade, então forçados por uma necessidade econômica, muitas pessoas saiam do Nordeste em busca de outras alternativas para se sustentar, né? Historicamente, principalmente o século XX, foi marcado por um grande fluxo de trabalhadores nordestinos que saíram da sua região natal em direção às regiões Sul e Sudeste. Por quê? Ao longo do século XX, conforme as relações sociais se tornavam cada vez mais urbanas, conforme a industrialização se intensificava, essas regiões Sudeste e Sul foram as que mais se destacaram nesse aspecto, tá? Então, comparando todo o país, você tinha muito mais oportunidades de trabalho nas regiões Sudeste e Sul do que no restante do país, tá? Então, era natural que uma família nordestina, por exemplo, precisando se sustentar, precisando lutar pela sobrevivência, começasse a ver, por exemplo, o chefe de família, o pai, né? E, por exemplo, os irmãos mais velhos se deslocando para essas áreas, para o sul, como eles falam no geral, né? Normalmente os nordestinos generalizam quando falam sudeste e sul, eles colocam tudo como se fosse sul, ok? Então você teria nessa situação uma família deixando, né? Vendo o pai daquela família e os irmãos mais velhos se deslocando para o sul em busca de melhores condições de vida. Essa é uma realidade que está presente até hoje, infelizmente, no Nordeste. Detalhe, no meio do século XX, na década de 1950, mais especificamente 1952, quando o presidente da República da época, Juscelino Kubitschek de Oliveira, decide construir, na época, Goiás, tá? No Distrito Federal, a nova capital do Brasil, Brasília, né? Essa cidade foi erguida do nada, né? Não havia nada na região aonde foi escolhida para se construir Brasília que facilitasse esse processo. Então, a gente pode dizer que Brasília surgiu do zero, né? E para isso, era necessária uma grande quantidade de trabalhadores. A mão de obra era extremamente necessária e em grande quantidade. Vamos lembrar que as técnicas para a construção civil naquela época eram técnicas mais rudimentares se nós compararmos com hoje em dia, tá? Hoje você tem muito mais alternativas, você verifica uma maior mecanização nessa atividade, né, que faz com que você precise de mão de obra, claro, mas não precise de tanta mão de obra assim, beleza? Então, em 1950, né, na década de 1950, houve um incentivo muito grande para o afluxo, para a transferência de pessoas de várias regiões do Brasil, de todas as regiões praticamente, né? Mas aí a gente viu também um número maior de nordestinos também, exatamente para contribuir na construção de Brasília, para trabalhar, principalmente na construção civil. Tanto assim
que se você for em Brasília hoje em dia mesmo, se você caminhar por lá, começar a conversar com as pessoas, você vai perceber no ato de conversar com elas a presença do sotaque nordestino ainda muito forte na capital federal. Tanto que existe uma categoria particular de pessoas lá, conhecida como candangos, né? Que são as pessoas que são descendentes dessas pessoas que vieram na década de 1950 para aquela região, né? E ali se estabeleceram, constituíram família, fizeram uma nova história, literalmente falando, né? Naquela área. Beleza, pessoal? Bom, a gente vai perceber também algumas características, algumas particularidades dentro desse processo de imigração no Brasil, ok? Vamos pensar o seguinte, nordestinos saíram para o sul por uma questão de necessidade econômica, ok? Foi só do nordeste para o sul que aconteceu isso? Não. Pensemos numa nova fronteira agrícola. Vamos pensar um pouquinho na região centro-oeste? A região centro-oeste, ela é por uma característica geográfica, por uma característica de ocupação territorial, uma das regiões do Brasil com menor número de pessoas ainda, tá? Então, dentre as, talvez perca só para a região amazônica, talvez não, com certeza. Só perde para a região amazônica com relação à urbanização. É a segunda área no Brasil com menor índice de urbanização. Então, o que acontece? Foi extremamente comum, ao longo do século XX, aí na segunda metade do século XX, o afluxo de pessoas da região sul para a região centro-oeste, exatamente com o objetivo de investir nessa área, principalmente na atividade pecuária, e agrícola também, na atividade agropecuária, né? Para poder desenvolver a região, desenvolver econômica e socialmente a região. Agora percebam que tudo que eu falei até agora diz respeito apenas à migração interna. Então é nordestino se deslocando para o sudeste ou para o sul. Tá? Nordestino e outros, né, também se deslocando para o centro-oeste. Sulistas se deslocando para o centro-oeste. Só aconteceu de brasileiro mudando de lugar? Não. A gente teve também a presença de dois tipos de movimentação, né, que foram a saída de brasileiros do Brasil em direção principalmente aos Estados Unidos da América, né, isso também na segunda metade do século XX, né, o Brasil, um país em desenvolvimento, com uma situação econômica àquela época, décadas de 1970 para frente, uma situação econômica extremamente delicada, né? E as pessoas começaram a enxergar nos Estados Unidos uma alternativa para conseguir melhores recursos, né? Conseguir melhor remuneração pelo seu trabalho e também, similar ao que aconteceu com os nordestinos, começou a acontecer aí com brasileiros de todos os estados, né? Começou a acontecer esse fato. O chefe de família saía, se deslocava para os Estados Unidos, onde trabalhava nas profissões mais diversas, né? Normalmente profissões que exigiam menos preparo, menos conhecimento, portanto eram também as que tinham pior remuneração, né? Essas pessoas se deslocavam para lá e trabalhavam muito, né? Trabalhavam praticamente sem direitos sociais e se comprometiam a periodicamente, mensalmente ou semanalmente, né, remeter recursos para suas famílias aqui no Brasil. Tá? Isso aconteceu também com brasileiros que se deslocaram para o Japão, né, e aí a gente tem o fenômeno dos decassegues. Quem são os decassegues? São descendentes de japoneses, daqueles japoneses que, assim como os europeus, também um dia vieram para o Brasil, início do século XX, né? Um dia vieram para o Brasil em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida, e agora os descendentes desses japoneses estavam fazendo, vamos dizer assim, entre aspas, o caminho de volta. Então, descendentes de japoneses saíam do Brasil, iam para o Japão com um objetivo extremamente parecido com aqueles que iam para os Estados Unidos. Tá? Mas o Brasil só perdeu cidadãos para outros países? Não. O Brasil também foi e é destino de pessoas que vivem
aí principalmente em países da América Latina, países que têm condição socioeconômica inferior à vivida pelo Brasil e que buscam aqui no nosso país também uma melhor situação, uma melhor alternativa para se sustentar e sustentar seus familiares. Aí a gente pode citar vários exemplos, mas eu vou me ater aqui a 3. Imigrantes bolivianos que se deslocaram para o Sudeste, aí mais especificamente no estado de São Paulo, tá? Em busca de trabalho. E aí a gente tem que abrir um parêntese, porque a presença de bolivianos na capital paulista é extremamente considerável, né? Atuando principalmente no ramo de confecção e também, assim como os brasileiros sofrem isso na América do Norte, também trabalham aqui na nossa região com o mínimo de condições de trabalho, né? Muitos são extremamente explorados. A gente tem também a presença de venezuelanos que recentemente, isso mais no século XXI, né? Início do século XXI até os dias atuais, que têm se deslocado da Venezuela para o Brasil também. Aí somam-se 2 aspectos. Uma crise econômica, sim. Entretanto, a gente percebe que existe também na Venezuela uma crise política que acaba resultando numa instabilidade social que tem estimulado famílias venezuelanas a se deslocar para outros destinos, um dos quais o Brasil. E a gente tem isso de uma forma mais frequente, de uma forma mais intensa, e é uma questão até, diriam alguns, humanitária, a questão dos haitianos. A gente sabe que, principalmente nas últimas décadas, o Haiti é um país, na América Central, né, que vive numa situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica. O Haiti sempre foi um país em desenvolvimento e numa situação de maior carência, né, de maior necessidade. Entretanto, o Haiti, como se não bastasse isso, né, foi também palco de alguns acidentes naturais, né, estou falando de terremotos, desastres naturais, né, falando de terremotos que acabaram quase que devastando o país, quase que inviabilizando o sustento de famílias no Haiti. Então, também é uma realidade que existem várias famílias do Haiti que têm se deslocado para o Brasil. Minas, por exemplo, em algumas cidades do interior mineiro já é bastante comum a presença de cidadãos haitianos no dia a dia daquela sociedade, tá? E são cidadãos que têm contribuído sobremaneira, muito para o desenvolvimento dessas cidades. O exemplo que eu dei, né? Minas Gerais. Só um detalhe, pessoal, eu me esqueci de um aspecto falando sobre a emigração, saída, né, de pessoas que viviam e vivem, né, em estados do centro-oeste brasileiro, principalmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com destino ao Paraguai, são chamados brasiguaios. Qual é a intenção deles? Adquirir terras, isso foi muito comum no final do século XX, década de 1980 à frente, 1970, 80. Adquirir terras no território paraguaio, sempre em busca de um valor melhor, né? Comprar terras por um custo menor e praticar a agropecuária naquela área. Beleza, pessoal? Bom, com isso, a gente tem condições de praticar um pouquinho, de exercitar um pouquinho, com uma pergunta muito singela. Depois de tudo que eu falei aqui, pergunto a vocês, qual a diferença entre imigração e emigração? Por que eu destaquei aqui o I e o E? Porque imigração vai dizer respeito à entrada de pessoas no país, tá? E emigração, saída. Do mesmo jeito que importação e exportação. Importar não é comprar produtos de um outro país e exportar não é vender produtos para outro país? Tá? Então, imigração vai significar a entrada de estrangeiros no Brasil, por exemplo, o Brasil, né? E emigração, saída de brasileiros para outros países. Ok, pessoal? Bom, um grande abraço a vocês, espero contar com a presença de todos vocês na próxima aula e agradeço. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade.